Bom, pessoal, então dando prosseguimento aqui no nosso exemplo de realidade aumentada. Bom, então eu tenho aqui agora duas instalações, né? A versão mais recente da Unity e a versão anterior, que é a versão que suporta a Vuforia, tá? Então eu vou vir aqui na aba de Project, né? Vou criar um novo projeto utilizando a versão 2018, né? Que é a versão que suporta a Vuforia. Vou selecionar aqui um projeto 3D, tá? Vou colocar aqui Example AR, né? E vou selecionar a opção de criação, tá? Bom, então ele está processando os packages, né? Está resolvendo lá as dependências e está criando um novo projeto para a gente. Vamos aguardar um pouquinho, né? Porque esse processo aí de configuração, né? Ele demora um pouco, tá? Porque ele precisa fazer o unpacking, né? A descompactação de alguns packages. E só lembrando, né, que a gente tá utilizando, né, uma versão para Android, tá? Então essa é a versão, né, para dispositivo móvel utilizando o Android, né? Bom, então tá, acho que ele já descompactou, né? Então beleza, a gente está com o nosso projeto aqui, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, né, nesse projeto é apagar essa câmera principal aqui, nessa main camera, tá? Porque quando a gente utiliza a Vuforia, né, a gente precisa trabalhar com a câmera da própria, né, da própria biblioteca, tá? Então eu venho aqui, apago essa câmera, né? E aí eu venho aqui na aba de Game Object, vocês vão reparar que existe a opção Vuforia Engine, né? Que nos permite, tá, utilizar a biblioteca Vuforia para trabalhar com realidade aumentada, né? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é apagar aquela câmera que já veio como padrão e acrescentar essa câmera que da própria Vuforia, tá? Que é uma câmera que já vem com alguns componentes e alguns scripts já pré-definidos. Então eu venho aqui, a primeira vez que eu insiro, né, algum componente ou algum game object, né, da Vuforia, ele vai fazer a importação, tá, dos packages, né? Então eu vou clicar aqui na opção de import. Está descompactando também alguns assets, né? Bom, ok, né? Então aqui, tá, a gente tem deixa eu expandir um pouco mais aqui. Bom, então aqui a gente tem a câmera da Vuforia, né? Conforme vocês podem reparar, tá? Ela tem alguns componentes, né, específicos para a câmera, tá? Tem aqui esse Vuforia Behavior, que é um script, né? Tem um inicializador também, um script. Bom, outra coisa importante para a gente ver aqui, né, é que a gente tem, né, a opção, quando a gente importa, né, a Vuforia, quando a gente começa a utilizar alguma ferramenta, na verdade, algum componente, né, da biblioteca, ele importa, tá, ele vai criar aqui uma pasta, né, Vuforia, já com os assets utilizados pela biblioteca, tá? Bom, outra coisa que a gente precisa fazer, né, é importar aquele package, né, que contém o nosso target, tá? Para isso a gente vem aqui, né, na opção padrão, tá, que é no asset import package, né, em custom package. Então a gente salvou aquele arquivo, né, nesse diretório aula R e está aqui, AR Database. Vou clicar aqui no Open. Tá? E aí tem um conjunto de arquivos, né? Tem um .dat, um .xml,
que são os arquivos de features, tá? Para poder fazer o reconhecimento. E aí eu vou, né? Repare que ele já tem uma pasta padrão para onde ele deve ser importado, tá? Vou clicar aqui somente no botão de import, né? E aí ele já importou para a gente a nossa biblioteca, né? Os nossos targets. Bom, com a câmera implementada, com a câmera já adicionada aqui no projeto, a gente vem aqui agora no Game Object, tá? Vuforia Engine, e como a gente trabalhou com um image target, né? Eu vou selecionar, tá? Repare que tem aqui multi-image, né? Cylindrical image, tem aqui, tá? Aquele 3D que eu comentei, né? Anteriormente, e tem o VUMark. Então, como a gente trabalhou com o target plano, eu vou clicar aqui no image, tá? Por padrão, né, ele já vem. Repare que ele já selecionou, né, o meu target padrão, tá? Que é aquele que eu quero reconhecer. Por que ele já fez essa seleção, né? Ele já fez essa seleção porque ele nessa database, né, que eu importei, só tinha um target, né? Então ele já pegou o padrão, tá? Eu vou só diminuir aqui um pouco, né? Eu vou escalonar um pouco aqui esse target, tá? Para ficar melhor da gente trabalhar. Então tá aqui, né? Botei 58 por 58. Bom, quando eu clico aqui nesse image target, né? Vocês podem ver que tem aqui, ó, cadê? Deixa eu pegar aqui. Olha aqui. Tem aqui uma opção, tá? Deixa eu ver se ela está aqui. Aqui, ó. Aqui em cima, né? Ele está selecionado, né? O database, que é o AR Database, foi aquele que a gente importou, e o Image Target capa DVD, tá? Justamente porque só tinha um target, né? Bom, e aí, se vocês repararem, ele está dando um errozinho aqui, ó, Vuforia is not enabled, né? Para habilitar, você tem que ir lá no Player Settings, né, e modificar esse objeto. Então, ele não está ativo ainda o Vuforia. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui deixa eu ver aqui qual a opção. Aqui, tá? Edit, né? Aí tem a opção aqui, ó, Project Settings, né, onde você vai fazer a configuração, tá, do Vuforia. Né, não, acho que eles alteraram, não é aqui. Deixa eu ver aqui onde eles colocaram isso. É aqui, File Build Settings. Tá? Bom, então aqui, né, tem a opção de configuração. A primeira coisa que a gente tem que fazer é selecionar, né, o Android, que é a ferramenta, que é a plataforma que a gente vai trabalhar. Então, selecionei. Tá? Vou clicar aqui na opção Player Settings, né? Bom, quando eu clico aqui no Player Settings, tem uma opção, uma configuração que a gente precisa fazer, tá? Para Android, né? É justamente setar, né, o package, tá? Então, deixa eu ver se ele está aqui. Aí, deixa eu dar uma olhada aqui, tá aqui, ó. Então ele está na opção, né, Other Settings, tá? Bom, essa configuração aqui, né, ele já vem com package padrão, tá? Esse package ele precisa ser alterado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o meu nome de domínio, que tem que ser um nome único, né? Então, com José Ricardo JR, tá? E o nome do projeto, né, que vai ser o projeto Example AR, né? Ok. Bom, aqui também, deixa eu tentar localizar. Acho que aqui não tem mais nenhuma configuração. Então aqui está ok, tá? Bom, quando eu faço essa alteração aqui, né, eu tenho que vir aqui agora no Switch Platform. Tá? Então ele vai, né, recompilar os scripts, né, e fazer uma outra importação baseado na plataforma que eu escolhi.
Tá? Então ele vai demorar um pouquinho aí, porque ele vai, né, fazer uma otimização dos scripts, etc. Isso daqui é importante, né, ele fazer isso, porque, como a gente sabe, ele precisa, né, trabalhar com a melhor, na verdade, a resolução mais pertinente possível para a plataforma, né, para evitar o consumo de memória. Não foi detectado o SDK. Tá, Android detectou SDK, beleza, vamos utilizar esse SDK padrão. Então, quem tem instalado aí o Android Studio, tá, não vai ter problema nenhum, porque o SDK já vai estar instalado, né? Bom, uma outra configuração que a gente precisa fazer aqui, tá, eu vou vir aqui na minha câmera, né, deixa eu ver aqui, eu preciso agora, né, habilitar o Vuforia, tá? Que ele não está habilitado, conforme vocês podem ver aqui nessa mensagem, né? Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir novamente aqui o Settings, né? E aí deixa eu tentar localizar aqui aonde está essa configuração, né, da Vuforia. Deixa eu ver se eles colocaram, que dependendo da versão da biblioteca eles alteram isso. Aqui, ó. Tá. Então você tem que aqui, vem aqui no XR Settings, né? E marca, tá, essa opção, ó, Vuforia Augmented Reality. Tá? Quando você marca essa opção aqui, né, ele vai te exibir essa janela com a licença da Vuforia, que você, né, basicamente dizendo que você não pode desenvolver comercialmente, né, com essa licença. E aí você, né, vai aceitar. Tá? Ok, né? Então agora eu tenho a Vuforia habilitado, posso fechar aqui, né? E quando eu venho para a câmera, tá? Vocês podem reparar que aquela mensagem já saiu, né? Quando essa mensagem sai, ele abre aqui uma opção, ó, Open Vuforia Engine Configuration. Então eu vou abrir aqui, tá? Eu preciso fazer essa configuração, né? E aí uma configuração importante, tá? É esse item App License Key, né? Esse App License Key é exatamente aquela licença que eu comentei com vocês que a gente criou, tá? Lá na plataforma web, né? Da Vuforia. Tá? Então eu vou vir aqui, deixa eu abrir aqui o browser, então eu venho aqui no License Manager, né? Abro, clico aqui em cima da licença que a gente criou, tá? E basicamente, né? Eu seleciono essa linha de texto aqui e quando eu clico em cima, na verdade ele já copia para o clipboard, né? Então agora com essa licença copiada, eu insiro ela aqui, tá? Dou um Ctrl V aqui em cima, né? E dou um Enter, tá? Então agora eu já tenho, né, a nossa licença. Uma outra opção que é importante de vocês observarem é que se eu tivesse uma outra database, tá? Eu viria aqui, olha, né, e selecionava a database que eu quero. Tá? Como aqui eu só tenho uma, então só tenho marcado aqui a database, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma configuração. Tá. Quando a gente vai fazer algum tipo de teste, né, às vezes é importante a gente não a gente testar com a câmera que existe no próprio aparelho, né, na verdade no próprio PC, né. Isso evita, né, dar mais a gente tem a opção de criar uma aplicação de forma mais ágil, tá? Então eu vou marcar aqui, olha, esse câmera device, né? Eu venho aqui e seleciono a câmera que eu quero utilizar, tá? Então não necessariamente eu preciso, né, executar a aplicação utilizando o dispositivo móvel, eu posso já testar, né, utilizando o próprio PC, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, mas a princípio seria só isso, né? Então a gente está já com a ferramenta configurada, tá?
Ok, né? Agora a gente vai fazer o seguinte, qual é o objetivo dessa aplicação? Né? O objetivo dessa aplicação é quando eu exibir a capa desse CD, né, na verdade, da capa desse DVD, tá? É eu fazer o quê? Eu exibir, né, um cilindro rotacionando, tá? E tocar uma música, né, uma música que tenha nesse DVD. Tá? Então, para isso, né, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou importar. Na verdade, eu vou criar um cilindro aqui, né? Eu vou vir aqui no Game Object, 3D Object Cylinder. Tá, então ele está aqui, né? Ele está bem pequenininho. A gente vai aumentar um pouco mais ele. Acho que botar 20 aqui, 20 aqui e 20 aqui. Tá, deixa eu ver aqui o tamanho dele, mas eu acho que dá para aumentar um pouco mais, né? Vou colocar 30. Na verdade, no Y a gente não vai colocar 30. Como a gente quer simular um CD, a gente vai colocar aqui, de repente, 5. 5 ainda é muito, né? Vamos colocar 2. Tá, então, esse daqui seria o CD que vai ficar rotacionando, né? Quando a gente... quando a Vuforia reconhecer, né, esse objeto no mundo real, tá? Esse target no mundo real, né? Bom, e aí eu vou aplicar aqui uma textura, tá? Que seria a textura do próprio DVD, né? Então eu vou vir aqui e vou importar, import new asset, né? E vou selecionar aqui a textura que eu quero utilizar, tá? Então vai ser essa textura aqui, ó, né? Um PNG, tá? Que seria o cover, né? Desse CD. Import. Então tá aqui, né? E aí eu vou criar um material aqui, né, para esse objeto. Então eu venho aqui, Material, CD, Cover, tá? Utilizando, né, como textura, tá? Essa imagem que a gente acabou de importar, né? Então eu vou vir aqui, deixa eu abrir aqui. Bom, então selecionar aqui o Disk Cover, tá? Para poder, né, utilizar aqui nesse cilindro. Ok, né? Então agora eu já posso pegar esse material e arrastar para cá. Tá? Então reparem que, né, ele está se comportando exatamente, né? Eu já fiz a configuração por causa do alpha, tá? Então ele já está como, né, a textura já está no alinhamento correto. Bom, uma coisa importante aqui, né, é que o que acontece, tá? Esse Image Target, né, ele funciona da seguinte maneira: toda vez que esse target ele é reconhecido, ele vai ativar um script, tá? Então esse script aqui, ó, turn off behavior, né, na verdade é o de cima, esse default trackable event handler, tá? Então se a gente abrir aqui, né, vamos abrir aqui para a gente dar uma olhada no que esse script faz. Então tá aqui, né? Deixa eu fechar, ele abriu 3 versões desse arquivo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a fonte. Então tá aqui, né? Então basicamente como é que funciona, né, o script, tá? Ele implementa essa interface aqui, ó, iTrackable Event Handler, né? E o que essa interface faz, tá? Essa interface ela tem 2 métodos, né, que precisam ser implementados, que é o onTrackable State Changes, tá? Que significa o quê? Né? Que esse método é chamado toda vez que existe alguma modificação no estado desse target, né? Que tipo de modificação? Por exemplo, ele pode estar sendo reconhecido, né? Ele pode estar sendo detectado, tá? Que está aqui, ó, detectado,
né, e traqueado. O que seria o detectado? Né? Detectado significa que você conseguiu localizar, tá, esse target no mundo real. E o tracked significa que você está conseguindo detectar o movimento. Né? Então são dois estados diferentes. Tá? E esse Stranded Tracked, né, ele é uma opção estendida aí da Unity que, né, tá aqui só como para futuras implementações, tá? Mas que a gente quase não usa. Bem, quando acontece isso, tá? Um desses 3 eventos significa, né, que você detectou o objeto na cena. Então ele vai chamar uma funçãozinha, um track found, tá? E o que pode acontecer, né? O que pode acontecer também é você perder, né? Ou seja, a câmera não está mais detectando aquele target na cena. E ele vai chamar o quê? Vai chamar um tracking lost. Tá? Então, nesse script, né, a gente tem basicamente, a gente tem aqui dois métodos que a gente vai implementar, né, que são os nossos métodos aí de trabalho, tá? Que é o onTrackFound e o onTrackLost. Né? A implementação padrão, o que ela faz? Né? Ela pega todos os componentes, né, que são filhos, tá, desse target, né, nesse caso aqui, que são filhos desse image target, e faz o quê? Desabilita o render, o collider e o canvas. Tá? Então você não vê. Né? E o onTrackLost, o que ele faz? Tá? Ele faz o contrário, né? Ele habilita, tá, o render, o collider e o canvas. Né? Então, o que isso está dizendo para a gente? Toda vez que você tem aqui toda vez que esse objeto é reconhecido, né, todos os objetos que são filhos desse target aqui, ele vai ser renderizado. Tá? Basicamente, então, se eu pegar esse cilindro e tornar ele filho do image target, né, esse script ele vai funcionar. Tá? Ele vai exibir, né, esse cilindro aqui quando esse target for localizado. Tá certo? Então, né, é bem tranquilo, tá? Trabalhar com a Vuforia aí na Unity, né? Bom, então o que eu vou fazer aqui agora, né? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um script básico, tá? Esse script aqui, ele é um script que eu vou aplicar no CD, né? E ele vai fazer o CD ficar rotacionando, tá? Então eu vou vir aqui na pasta Asset, Create, né? C# Script, tá? Eu vou chamar aqui de Rotate CD. Né? Então vamos abrir aqui esse script. Tá? Então basicamente, o que esse script vai fazer? Né? Eu vou especificar aqui uma função, tá? Que ele vai fazer o CD ficar rodando, né? Quando esse CD aparecer. Tá? Exatamente para simular, né, o CD quando você coloca no aparelho. Então eu vou definir aqui uma variável, né, chamada angle, tá, que vai ser o ângulo de rotação. Né? Vou colocar aqui como 0, depois a gente configura isso lá no editor. No start não vou colocar nada e no update eu vou atualizar a rotação. Então eu vou transform, né, vou pegar o transform aqui do componente do objeto e vou usar a função rotate. Tá? Rotate, né? Eu vou rotacionar no eixo Y, tá? Vou rotacionar no eixo Y, então tem um vector 3 aqui, né? Up, tá? Que é 0, 1, 0, né? E o ângulo, tá? Então o ângulo, né, de rotação. E aí esse ângulo ele vai sofrer, né, um incremento, tá? Mais igual, né, a 0.1 f, tá? Vezes time.deltaTime. Né? Só para poder suavizar essa rotação. Tá? Além disso, eu vou criar duas funções aqui. Né? Que vai ser a função onEnable. Tá? Na verdade, eu vou sobrescrever esse método, né? Essa função que já existe. Tá? Bom, essa função ela é chamada toda vez que esse objeto ele é ativado.
né? O que eu quero fazer quando esse objeto for ativado? Quando ele for ativado, eu quero tocar música, tá? Então eu vou usar a função aqui, eu vou pegar o componente de música, né? O componente que tem a minha trilha sonora para eu poder utilizar, né? Então eu vou pegar aqui o audio source, né? Vou usar aqui o get component, né? Qual o componente que eu quero pegar? Um audio source, né? E quando ele for, né, habilitado, quando esse script for habilitado, eu toco a música, né? Play, tá? Por outro lado, né, quando esse script ele for desabilitado, que é o método onDisable, né, o que eu vou fazer? Eu vou parar de tocar música, tá? Então, novamente, get component, né, audio source, e vou usar a opção pause. Tá? Esse método pause ele vai parar a música. Né? Então, com isso, a gente finalizou esse script aqui de rotação. Tá? Vou fechar ele aqui. Tem um erro aqui, né? Essa classe está com o nome errado, está com rotate. Na verdade é rotate, né? Então vamos acertar aqui. Rotate CD. A gente abre ela aqui no editor para a gente alterar o nome da classe também. Né? Então aqui é rotate. Tá? Acertamos. O que a gente vai fazer aqui agora, né? A gente vai inserir, tá, esse script nesse CD aqui, né, nesse objeto aqui no cilindro, tá? Então eu vou dar um add, vou pegar esse cara aqui e vou arrastar para cá, né? Então tá lá. Aí se vocês lembrarem, né, esse script ele precisa do outsource, tá? Esse outsource para poder tocar e parar a música, né? Então a gente pega, vamos adicionar um outsource aqui. Né? Então tá aqui, ó. Adicionamos, tá? Vamos importar a música, né, que vai ser tocada aí quando o CD for ativado. Então tá aqui, ó, música.mp3. Tá? Então importou e agora a gente vai configurar o componente, né? Então o componente está aqui, ó, audio clip vai ser essa música, né? E uma coisa muito importante que vocês têm que estar atento nesse projeto é que eu tenho que desmarcar esse play on wake, tá? Porque senão, né, toda vez que o componente ficar ativo, a música vai tocar automaticamente, tá? Então eu vou desmarcar e agora o nosso componente, o nosso objeto já está configurado, né? Bom, o que eu vou fazer aqui agora, tá? Agora eu vou criar um script, né? A gente tem esse default trackable event handler. Eu vou criar um outro, tá? Só para esse projeto, né? Que basicamente vai ser uma cópia desse, tá? Então eu vou criar aqui, ó, só para vocês verem, tá? Vou dar o nome dele de CD Behavior, né? E aí vamos abrir ele aqui. Tá? Basicamente ele vai ser uma cópia desse cara aqui, ó. Eu vou pegar aqui essa, né, essa parte da região aqui até o final, né, o conteúdo da classe, e vou copiar para cá, ó. Apago aqui, né, e copio. Uma coisa que tem que ficar claro, né, é que eu preciso importar esse pacote da Vuforia aqui em cima. Então vou colocar using Vuforia, né? E aqui eu tenho que implementar a classe da Vuforia também, que é a classe iTrackableEventHandler. Tá? Então eu pego, copiar aqui e já jogo para cá direto. Tá bom? Bom, então o que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui? Né? A primeira coisa que eu vou fazer é apagar esse método onTrackingFound, tá? E onTrackingLost, já que esse daqui eu vou implementar, né? Eu vou implementar direto. Por que eu não implementei aqui? Né? Eu poderia implementar aqui, tá? Mas eu quis deixar essa classe aqui intacta,
né? Então, vou até fechar ela, tá? A gente vai trabalhar direto nessa. Bom, então, nós apagamos tudo aqui, né? Todo o conteúdo do OnTracking Found, OnTracking Lost, tá? E o que eu vou fazer, né? Eu vou recuperar primeiramente os objetos de renderização, né? Então, vou pegar aqui, ó, render components igual a get components in children, né? E aí eu passo o tipo de componente, que vai ser o componente renderer, tá? Por quê? Porque, né, por que o renderer? Né? Como o cilindro ele é filho do ImageTarget, tá? Então ele vai considerar, né, todos os filhos aqui do ImageTarget para poder pegar os componentes de render e habilitar, né? Então, aí tem uma configuração, tá, que ele pergunta se eu quero pegar também quem está inativo, né? Então eu vou colocar como true, tá? Pegar os componentes de render também para quem estiver inativo, os objetos que estiverem inativos, né? Bom, o próximo componente é o Canvas. Então eu vou vir aqui, Canvas Components, tá? Altero aqui para Canvas, né? E um objeto muito importante, né, na verdade um componente muito importante é o quê? É eu pegar esse Rotate CD, tá? Esse objeto de script, né? Esse componente de script. Para quê? Para eu poder habilitar e desabilitar e tocar o CD. Tá? Então eu vou vir aqui, ó, vou definir aqui o Rotate CD, né, é igual a get component get component in children, né? E qual objeto? O objeto é o Rotate CD, olha lá, tá? A classe é Rotate CD e eu vou passar true também, tá? Ok, agora eu vou fazer um for each aqui, né? Bom, quando esse OnTracking Found é chamado, significa que o target, né, que esse componente aqui, tá, ele foi reconhecido na cena, né? Então o que eu faço? Eu vou, vamos pegar aqui, comp em render components e faço o quê? Né? E uso a função, deixa eu abrir umas chaves aqui, e uso a função enabled, né? comp.enable igual a true. Tá? A mesma coisa para quem? Para os objetos de Canvas, né? Então aqui, Canvas Components, tá? E habilito também, né, os componentes de Canvas. E aí no final, olha só, eu venho aqui, rotate cd ponto enabled, né, igual a true. Tá? Então significa que o CD vai começar a rotacionar, porque eu estou habilitando, né, esse script, e ao mesmo tempo, olha, ele vai tocar a música que está configurado. Tá? Bem, aí tem aqui o OnTracking Lost. Né? O OnTracking Lost eu faço o quê? Eu faço justamente ao contrário. Né? Eu pego esses objetos, eu pego esses componentes aqui novamente, olha. Deixa eu copiar para cá. Né? O render, o canvas e o rotate CD, tá? E vou percorrer esses caras também, esses componentes, fazendo o quê? Desabilitando, né? Então venho aqui, ó, coloco false, false, e o rotate CD, ponto, enabled, igual a false também, tá? Então, com isso a gente já configurou os comportamentos de tracking e de lost, né? Bom, então vamos configurar aqui então o nosso componente, tá?
Bem, o que eu vou fazer, né? Deixa eu dar um clear aqui. O que eu vou fazer aqui? Tá? Eu vou tirar esse default trackable event handler, remove, e vou adicionar esse que a gente acabou de criar, né? Que é o CD behavior, tá? Então vamos lá. Pego aqui o CD behavior e jogo para cá. Tá bom? Então tá aqui. Né? Então com isso, a gente já tem o nosso projeto implementado. Tá? O que eu vou fazer agora? Né? Vamos tentar gerar o projeto e rodar ele na Unity para ver como é que vai ficar. Tá bom? Não, na Unity não, né? No dispositivo. Tá? E aí a gente volta, né, mostrando como é que vai ficar a tela do dispositivo, né, com a aplicação executando.